Mais uma palavra que Deus tem nos alimentado, fortalecido a nossa fé e renovado a nossa esperança. Eclesiastes capítulo 7, versículo 1, vai dizer que o bom nome é melhor que o perfume finíssimo. Essas são palavras de Salomão. E eu quero, nessa manhã, querido, meditar com você nessa palavra de Salomão que ele compara o bom nome com o bom perfume. É interessante pensar que perfume é algo que tem valor. Eu fiz uma pesquisa e nós temos perfumes avaliados em R$ 1 milhão. É muita coisa, né? Porém, Salomão está dizendo que o bom nome é superior a isso. Salomão está dizendo que o bom nome está acima desses valores. E nome fala para mim e para você a respeito de identidade. E é isso que eu quero, querido, abençoar a sua vida nesse dia. Dizendo para você que você é uma pessoa de muito valor. Qual o seu nome? O seu nome, a sua identidade é valiosa em Cristo Jesus. A palavra de Deus vai dizer em 2 Coríntios que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Ou seja, você em Cristo recebeu uma nova identidade. A palavra de Deus vai dizer que nós recebemos a adoção em Cristo Jesus. Fomos regenerados, fomos recriados, nascemos de novo e nesse novo nascimento recebemos uma nova identidade. Identidade essa que tem muito valor. Mas é importante pensarmos, querido, que a despeito de sermos alguém valioso, vão tentar roubar ou vão tentar colocar em dúvida na nossa mente o tamanho desse valor que eu e você cumprir o seu chamado. E aí, Jesus estando na cruz do Calvário, olha o que se fala, olha a palavra que é lançada sobre Jesus. Se você que destruiu o templo e reedifica em 3 dias, és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo, se é Filho de Deus. Mateus capítulo 27, versículo 40. Mais uma vez, querido, percebam, se és Filho de Deus, meu amado, você pensa comigo, se o diabo se levantou contra Jesus no deserto, se aqui os homens se levantam contra Jesus para colocar dúvida a respeito da identidade dele, imagina o que não vão fazer comigo e com você para desconstruir em nós a certeza que temos que somos de Deus, para desconstruir em nós a certeza que temos um bom nome. Meu amado, minha amada, não permita que isso seja roubado de você. Você é alguém de muito valor. Você é alguém muito valioso. Você é alguém muito importante. E não há nada nesse mundo que seja mais importante do que você. Para Deus, para o seu Pai, você tem muito valor. A sua identidade está em Deus. É interessante pensar que aquele documento de identidade civil que nós temos, o que define
a nossa identidade não é o nosso nome. Eu estou falando legalmente. O que vai definir ali, o que vai dizer quem nós somos é a nossa filiação. Eu já tive problema com isso porque o nome da minha mãe estava errada. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Nós fomos filiados em Deus através de Cristo Jesus. E nisso não há erro. Porque Ele conquistou para mim e para você esse direito antes do que você. Para Deus, para o seu Pai, você tem muito valor. A sua identidade está em Deus. É interessante pensar que aquele documento de identidade civil que nós temos, o que define a nossa identidade não é o nosso nome. Eu estou falando legalmente. O que vai definir ali, o que vai dizer quem nós somos é a nossa filiação. Eu já tive problema com isso porque o nome da minha mãe estava errada. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Nós fomos filiados em Deus através de Cristo Jesus. E nisso não há erro. Porque Ele conquistou para mim e para você esse direito de em Cristo sermos chamados filhos de Deus. E sendo filhos de Deus, podemos dizer que somos mais que vencedores. Podemos dizer que, sendo filhos de Deus, nós temos um bom nome. Termino dizendo o que Salomão registrou em Eclesiastes capítulo 7, versículo 1. O bom nome é melhor do que qualquer perfume. Valorize, querido, isso que você tem. Valorize a sua identidade. Valorize e não permita que te roubem ou coloquem dúvida a respeito de quem você é. Você é filho de Deus. Você está afiliado em Cristo Jesus. E por isso, você pode todas as coisas. Você pode romper com esse dia que você está passando por ele hoje. Eu quero, no nome de Jesus, te abençoar com essa palavra. Eu quero, em nome de Jesus, te pedir que você, a Deus, que você tenha um ótimo dia, um ótimo sábado e que esse final de semana seja produtivo em Cristo Jesus. Você tem uma identidade. Você pertence aos céus. Você pertence ao Pai. Você pertence a Yahvé. Deus te abençoe em nome de Jesus. Mais uma palavra que Deus tem nos alimentado, fortalecido a nossa fé e renovado a nossa esperança. Eclesiastes capítulo 7, versículo 1, vai dizer que o bom nome é melhor que o perfume finíssimo. Essas são palavras de Salomão. E eu quero, nessa manhã, querido, meditar com você nessa palavra de Salomão que ele compara o bom nome com o bom perfume. É interessante pensar que perfume é algo que tem valor. Eu fiz uma pesquisa e nós temos perfumes avaliados em R$ 1 milhão. É muita coisa, né? Porém, Salomão está dizendo que o bom nome é superior a isso. Salomão está dizendo que o bom nome está acima desses valores. E nome fala para mim, para você, a respeito de identidade. E é isso que eu quero, querido, abençoar a sua vida nesse dia. Dizendo para você que você é uma pessoa de muito valor. Qual o seu nome? O seu nome, a sua identidade é valiosa em Cristo Jesus.
A palavra de Deus vai dizer em 2 Coríntios que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Ou seja, você em Cristo recebeu uma nova identidade. A palavra de Deus vai dizer que nós recebemos a adoção em Cristo Jesus. Fomos regenerados, fomos recriados, nascemos de novo e nesse novo nascimento recebemos uma nova identidade. Identidade essa que tem muito valor. Mas é importante pensarmos, querido, que a despeito de sermos alguém valioso, vão tentar roubar ou vão tentar colocar em dúvida na nossa mente o tamanho desse valor que eu e você temos em Cristo Jesus. Tentaram fazer isso com Jesus. Mateus capítulo 4, a palavra de Deus vai dizer que Jesus ele é levado pelo Espírito ao deserto e o diabo chega para ele depois que Jesus ele tem fome e faz a seguinte colocação: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas espera aí, se és filho de Deus, então havia dúvida se Jesus era o filho de Deus? Não, querido, não, querida, não havia dúvidas. Jesus era o filho de Deus, Jesus é o filho de Deus. Mas o diabo ele se levanta para desvalorizar aquele que Jesus era. O diabo se levanta para diminuir a identidade de Jesus. E da mesma maneira, queridos, o diabo ele se levanta todo dia para diminuir quem você é. Salomão diz que você é alguém de muito valor, que o seu nome vale mais do que qualquer valor que um perfume possa possuir. Isso é tão verdade que Jesus ele morreu e derramou o seu sangue por você. Haveria algum valor que fosse possível pagar o sangue que foi derramado na cruz por você? Não. Mas o diabo ele se levanta para colocar dúvida sobre a identidade de Jesus. E é interessante que no final do ministério terreno de Jesus, Jesus ele está na cruz para cumprir o seu chamado. E aí, Jesus estando na cruz do Calvário, olha o que se fala, olha a palavra que é lançada sobre Jesus. Se você que destruiu o templo e reedifica em 3 dias, és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo, se é Filho de Deus. Cumprir o seu chamado, e aí Jesus estando na cruz do Calvário, olha o que se fala, olha a palavra que é lançada sobre Jesus. Se você que destruiu o templo e reedifica em 3 dias, és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo, se é Filho de Deus. Mateus capítulo 27, versículo 40. Mais uma vez, querido, percebam, se és Filho de Deus, meu amado, você pensa comigo,
Se o diabo se levantou contra Jesus no deserto, se aqui os homens se levantam contra Jesus para colocar dúvida a respeito da identidade dele, imagina o que não vão fazer comigo e com você para desconstruir em nós a certeza que temos que somos de Deus, para desconstruir em nós a certeza que temos um bom nome. Meu amado, minha amada, não permita que isso seja roubado de você. Você é alguém de muito valor. Você é alguém muito valioso. Você é alguém muito importante. E não há nada nesse mundo que seja mais importante do que você. Para Deus, para o seu Pai, você tem muito valor. A sua identidade está em Deus. É interessante pensar que aquele documento de identidade civil que nós temos, o que define a nossa identidade não é o nosso nome. Eu estou falando legalmente. O que vai definir ali, o que vai dizer quem nós somos é a nossa filiação. Eu já tive problema com isso porque o nome da minha mãe estava errada. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Nós fomos filiados em Deus através de Cristo Jesus. E nisso não há erro. Porque Ele conquistou para mim e para você esse direito antes do que você. Para Deus, para o seu Pai, você tem muito valor. A sua identidade está em Deus. É interessante pensar que aquele documento de identidade civil que nós temos, o que define a nossa identidade não é o nosso nome. Eu estou falando legalmente. O que vai definir ali, o que vai dizer quem nós somos é a nossa filiação. Eu já tive problema com isso porque o nome da minha mãe estava errada. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Nós fomos filiados em Deus através de Cristo Jesus. E nisso não há erro. Porque Ele conquistou para mim e para você esse direito de em Cristo sermos chamados filhos de Deus. E sendo filhos de Deus, podemos dizer que somos mais que vencedores. Podemos dizer que, sendo filhos de Deus, nós temos um bom nome. Termino dizendo o que Salomão registrou em Eclesiastes capítulo 7, versículo 1. O bom nome é melhor do que qualquer perfume. Valorize, querido, isso que você tem. Valorize a sua identidade. Valorize e não permita que te roubem ou coloquem dúvida a respeito de quem você é. Você é filho de Deus. Você está filiado em Cristo Jesus. E por isso, você pode todas as coisas. Você pode romper com esse dia que você está passando por ele hoje. Eu quero, no nome de Jesus, te abençoar com essa palavra. Eu quero, em nome de Jesus, te pedir a Deus, que você tenha um ótimo dia, um ótimo sábado e que esse final de semana seja produtivo em Cristo Jesus. Você tem uma identidade. Você pertence aos céus. Você pertence ao Pai. Você pertence a Yahvé. Deus te abençoe em nome de Jesus.